Olá, querido espectador da TV União, estamos aqui em mais um programa Saúde em Foco, um programa que busca para trazer você aí de casa, um conteúdo de relevância na área da saúde, com profissionais capacitados que realmente entendem do assunto. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial. A gente está em março, que é o mês que a gente usa como referência ali para os cuidados da saúde da mulher, e a gente trouxe uma pessoa muito especial que entende muito desse assunto, que é a Anitta. Anitta, muito bom ter você aqui, um prazer ter você para a gente bater esse papo, Um mês muito importante para a gente. Eu queria, antes da gente falar um pouquinho do que a gente vai falar, que você se apresentasse para o pessoal de casa, quem não te conhece ali, sua formação, de como que você chegou até aqui. Muito obrigada pelo convite, Bernardo. É uma satisfação, uma honra estar aqui no Mês das Mulheres, trazendo um conteúdo tão importante, uma informação de valor para as mulheres e também para os homens, Bem, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2000 e depois disso eu fiz 2 especializações, na verdade 3 especializações. Eu fiz uma especialização em fisioterapia musculoesquelética, que abrange a grande parte aí da nossa atuação profissional, considerando todas as disfunções musculares e ligadas a tendões, ligamentos e ossos. Depois eu fiz uma especialização em fisioterapia do trabalho e também sou especialista em saúde da mulher, Então eu fiz o mestrado, foi o mestrado em fisioterapia, mas com a pesquisa na área de saúde da mulher, e depois o doutorado que eu concluí na Unicamp, em ciências da cirurgia também, com a pesquisa na área de saúde da mulher. Interessante. Sou docente da Unify desde 2002, e desde então eu ministro a disciplina de fisioterapia aplicada à saúde da mulher e também o estágio, onde a gente faz os atendimentos para as mulheres nessas disfunções miccionais, disfunções ginecológicas, proctológicas, sexuais. Enfim, é uma área bastante abrangente aí. Muito bom. E até foi um dos temas que a gente escolheu, conversando aqui para a gente criar o programa, um tema de suma importância que a gente decidiu falar sobre essa questão da saúde feminina, e compreender um pouco da dispareunia, que é um problema que tem ali vinculado a problemas, dores sexuais, toda essa parte você vai explicar um pouco melhor. E eu acho super interessante a gente trazer isso, porque isso envolve muitos tabus, Anitta? É uma coisa que poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento, poucas pessoas dão realmente devido valor disso e deixam isso de lado. E realmente nesse mês, pegando ali essa referência, eu acho que foi um tema sensacional e que a gente vai conseguir muito ajudar o pessoal de casa aí. Que bom, eu fico feliz. A gente conseguir ajudar as mulheres aí com essas informações para que elas entendam a importância de buscar ajuda, Nós temos culturalmente aí, não só no Brasil, como no mundo, muitas vezes as mulheres, do ponto de vista submissas, principalmente no que tange aí a sexualidade. E não é para ser assim, A mulher sexualmente ativa, ela precisa ter uma saúde sexual, ela precisa estar bem, se sentir bem, O sexo é uma coisa saudável e precisa ser praticado também com segurança, claro, mas que ele traga, um pouco de prazer, de felicidade, de entrosamento para o casal, de aproximação, enfim, ele precisa ser saudável. E essas mulheres que acabam desenvolvendo quadros aí de dispareunia, elas muitas vezes não conseguem ter essa questão sexual bem resolvida. E em alguns casos, até eu diria em muitos casos, Bernardo, nós temos mulheres aí passando por toda a vida com atividade sexual dolorosa, achando que é normal, que é assim mesmo, que elas precisam, na verdade, ter a relação ali para satisfazer o parceiro, que a satisfação delas acaba ficando para um segundo plano. E não é assim, Nós precisamos conscientizá-las de que a saúde sexual é importante, inclusive preconizado aí pela Organização Mundial de Saúde, que a saúde sexual faz parte da qualidade de vida de homens e mulheres, e ela precisa existir, essa qualidade de saúde sexual. Então, a relação dolorosa, ela traz muito sofrimento. E ela pode implicar, inclusive, numa separação desse casal, num problema ali emocional maior, pode desencadear quadros de depressão, de ansiedade, de angústia,
de insônia. Então, quando a gente fala disfunção sexual, a gente pensa só na relação sexual ali naquele momento, mas existem já, né, evidências científicas aí de que não é só isso, né? Ela implica muito além. Tem uma implicação, um impacto negativo aí na vida desse casal e é muito relevante isso. É bom a gente entender isso, né? Até pensando nessa questão da sexualidade, de tudo isso faz parte do ser humano como um todo, né? E quando isso é bloqueado por algum problema, acaba que isso trava várias áreas da vida, igual você falou, né? Então a importância do pessoal de casa entender isso, né? Até pensando ali pra gente, a dispareunia, então, ela seria a dor durante a relação sexual ali que a pessoa tem, certo? Isso. Seria essa questão ali. Isso. Explica um pouquinho mais dessa parte pra gente ali. Então, a dispareunia é um termo genérico, né, que é usado então para definir a dor na relação sexual. E aí ela tem algumas causas, né? Tem causas físicas, tem causas emocionais, né? Pode estar relacionado com questão hormonal também. Então, nós temos aí as disfunções que podem levar à dispareunia, por exemplo, o vaginismo, né, que é uma contração involuntária da musculatura que a gente chama de assoalho pélvico, que é a musculatura perineal, né, que envolve ali a vagina. E essa contração involuntária, ela vem em resposta a um trauma anterior, né? Esse trauma pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, em qualquer fase da vida dessa mulher, né? Ela atinge mulheres jovens e mulheres mais maduras, idosas. Então, não tem idade correta, né? Atinge mulheres em todas as faixas etárias e em todas as fases aí, da vida reprodutiva. Mas o que é importante a gente ressaltar é que é uma contração, né, relacionada a um trauma que pode ser um trauma sexual, pode ser um trauma, né, que essa mulher teve na vida dela, teve um acidente, teve uma perda muito significativa e acabou bloqueando em algum momento ali, né, essa questão da sexualidade, enfim. E a gente também pode ter causas hormonais, por exemplo, né, com a chegada da menopausa ou com a proximidade da menopausa, a gente tem uma diminuição bastante significativa da produção do estrógeno, né? E quando a menopausa se instala de fato, que a gente cessa ali as menstruações, o estrógeno deixa de ser produzido. E isso leva com que essa mulher tenha uma diminuição de libido, né? Que é o desejo sexual, e também acabe tendo uma diminuição muito significativa da lubrificação vaginal. Então, em algum momento esses traumas, Bernardo, eles acabam levando a uma dor, né, a uma contração involuntária, e é involuntária assim, por exemplo, quando a gente está com torcicolo, né, e eu fico com essa musculatura do meu pescoço, da minha região cervical de ombro mais tensionada, que a gente chama de contratura muscular, ou espasmo muscular, a gente tem uma contração que eu não quero, né? Eu não estou contraindo porque eu quero, eu não estou segurando aquele músculo, né, voluntariamente. Então, é uma contração involuntária. É a mesma coisa que acontece ali no assoalho pélvico, né? Então, essa mulher, com a proximidade ali da possibilidade de uma penetração vaginal, e isso não é só uma penetração na hora da relação, pode ser também numa consulta, né, médica, enfim, que a gente tem ali o espéculo ou a palpação, isso pode também responder com essa contração involuntária. Então, essas mulheres têm uma contração involuntária e também uma diminuição da lubrificação pelo medo, pavor, né, de sentir aquela dor novamente, e acabam tendo uma dificuldade ou até não conseguindo ter a penetração vaginal, né? A gente tem fases da resposta sexual feminina, né? Assim como temos da masculina também. Mas enfim, com relação às fases da resposta sexual feminina, o desejo é a primeira fase, né? O desejo, ele prepara, né, de certa forma, a gente para evoluir para as outras fases que vêm, que aí seria, por exemplo, a excitação, né, onde a gente tem a preparação das estruturas ali do corpo da mulher, a gente tem um aprofundamento do comprimento do tubo da vagina, né, que a vagina é um tubo muscular. Então a gente tem o alongamento desse tubo, também o alargamento, lubrificação dessa região, e uma coisa muito interessante, o colo do útero se eleva
né? Quando eu tenho o aprofundamento desse canal vaginal, o colo do útero se eleva. Então, essa mulher, ela vai se preparando para essa penetração. Quando essa penetração acontece sem a excitação, a gente tem um problema, porque essa mulher não está preparada. O corpo dela não está preparado, né? E muitas vezes a gente sabe que existe um tempo diferente de mulheres e homens, né? Então o homem, ele está muito antes, às vezes, preparado para iniciar ali o ato sexual e a mulher ainda não. Então é muito importante também essas informações chegarem até os homens, né? Para que eles saibam que é de extrema relevância que eles respeitem esse tempo da mulher, né? A mulher... Cada um tem um modelo diferente do corpo funcionar, né? Exatamente. A fisiologia da resposta sexual é diferente, né? Então a mulher precisa realmente desse tempo para que ela possa receber ali uma penetração vaginal. Mas o vaginismo, mesmo com essa preparação, muitas vezes a mulher ainda tem a contração, né, involuntária. E aí, por exemplo, na fisioterapia, a gente trabalha para melhorar e para resolver isso. E é bom você falando isso aí, né? Eu falo que o meu papel aqui no programa é um papel de leigo. Eu sou da área da saúde, mas eu sou de uma área totalmente diferente do que as outras pessoas vêm aqui. E ouvindo tudo isso, né, a gente começa a pensar nessa questão, que são coisas que a gente nunca pensava. Então você falando ali, a gente pensa, vamos pegar para um exemplo, é como se fosse tudo uma parte muscular, que faz parte de um corpo, só que vamos supor... músculos que a gente tem mais acesso, vamos pensar, às vezes quer fazer uma atividade física, você faz um alongamento, você faz alguma coisa, você vê isso acontecendo. Já nessa questão ali é uma área que a gente não tem essa noção, a gente não entende, não tá vendo. E além de tudo, entre esses tabus que tudo a gente sabe que tem. E falando ali, agora ficou nitidamente como que a gente consegue entender a importância disso, né? Porque quando a pessoa começa a entender, de ver que isso aí é uma estrutura do corpo, que faz parte ali. Então se a pessoa tem um torcicolo, igual você falou, ela vai procurar um responsável para que resolva isso. Mas quando a pessoa tem, por exemplo, uma dor na relação sexual, ela acaba deixando isso de lado e não procura, às vezes nem por saber como funciona, porque aquilo ali é uma coisa que às vezes a pessoa não quero ver, às vezes não teve essa conversa na infância ali com a mãe, não teve acompanhamento, às vezes, de um responsável por essa parte, porque isso envolve muitos tabus, né? E é muito importante a gente entender isso aí, Anitta. Bem legal essa parte nós como leigos aí de poder entender, né? E saber que tem tratamento, que tem soluções ali que a gente possa resolver, né? Então uma coisa... E até no segundo bloco a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte de tratamentos, o que a gente pode estar fazendo, mas a gente falando, às vezes, parece que são poucas pessoas que passam por isso. Mas na verdade não é, né? Isso é uma coisa que acomete muitas pessoas que a gente tem ali, né? Até a gente... Você passou um estudo que tem aqui que varia mais ou menos de 12 a 42% da população tem essa dispareunia, né? É alto, né? É uma incidência alta. E muitas vezes as mulheres não buscam ajuda porque tem vergonha, né? Ou porque acham que é normal, como eu disse anteriormente. E é muito importante que essa busca seja feita, né? Porque não é normal sentir dor na relação. Não é normal, em nenhum aspecto. Né? A relação tem que ser tranquila, tem que ser um momento ali de intimidade, de prazer, né? E de segurança, como eu disse, mas sentir dor e ter pavor, ter medo, né? E isso não acontece, Bernardo, porque a mulher não quer a relação, né? E isso, a gente está falando de condições onde a mulher quer também ter a relação, muitas vezes ela tem um desejo sexual, ela tem o processo da excitação, ela tá lubrificada, mas quando vai tentar fazer, né, ali ter a penetração vaginal, ela tem essa resposta do corpo como se fosse uma aversão, né, por esse trauma prévio. O que acontece é o seguinte, a gente tem em algum momento esse gatilho do trauma, né, então eu tive uma relação dolorosa, e isso vai para o meu sistema límbico, fica armazenado lá com uma memória de dor. E todas as vezes que eu tiver aquele mesmo gatilho novamente, que seria então o início de uma relação mais íntima, a possibilidade ali de uma penetração vaginal, o sistema límbico libera aquela memória e o meu corpo, de forma involuntária do que eu quero, ele se protege daquela ação. Você já sofreu com isso tempos atrás. Se você fizer novamente, você vai sofrer. Você vai sofrer. O corpo te protege dessa situação.
É igual assim, quando a gente se queima, eu tenho medo de colocar a mão no quente, né? Numa chapa quente, no ferro. A gente aprende de forma inconsciente, né? Isso. Então a pessoa, ela quer, ela pensa, ela sabe que isso não vai acontecer, mas o corpo ali tem essa resposta que é inconsciente, né? Isso. E isso muitas vezes acontece em várias áreas da vida, mas essa área que é uma área menos explorada por nós ali de entendimento, a gente acaba deixando passar. Né? E até uma questão que me foi um ponto que você falou que é bem preocupante, né? Pensando, por exemplo, em questões de consultas médicas de rotina. Provavelmente muitas pessoas deixam de ir nessas consultas, Sim. que são consultas extremamente importantes para a saúde da mulher no todo, para diagnosticar várias coisas, e às vezes a pessoa vai deixar de fazer essa consulta por é uma experiência ruim. Pegando outra área, por exemplo, odontologia. Muitas pessoas deixam de ir no dentista porque tem aquele medo do dentista. Eu senti dor uma vez quando era criança e agora eu tenho medo. Então é parecido com isso. Né? Só que isso aí vai descarregar vários problemas que podem chegar no futuro ali. Então é importantíssimo que isso seja tratado e conduzido da maneira correta. Né? Até pensando ali nessa questão ali pelo meio médico, né, de orientar, de quando vê que isso acontece também indicar para tratamentos ali na área de fisioterapia, tudo para poder ajudar. Né? E tem uma grande parcela de médicos também que não encaminha, né? E também tem a questão da mulher não levar isso para o médico, não levar a queixa. E daí também não tem como o médico poder encaminhar porque não identifica essa disfunção. Mas enfim, é importante, né, que o público que esteja assistindo esteja atento a isso, né? Que o sexo seja tratado também de uma forma importante, porque é um aspecto da nossa saúde de extrema relevância e todas essas questões implicam na nossa qualidade de vida. Exatamente. Muito bom, Anitta. A gente vai terminando o nosso primeiro bloco aqui e já foi de grande valia a gente poder entender o pessoal de casa, saber o que é a dispareunia ali, né? Nesse segundo bloco eu quero que a gente entre um pouquinho mais em tratamentos, no que vocês ali na Unify, eu sei que vocês fazem um trabalho bem legal e pode ajudar, alguns mitos e verdades que a gente encontra aí também, certo? Então a gente vai para um breve intervalo aqui, agradecer aos nossos patrocinadores aí, a Unify que está sempre com a gente, a Clínica Amor Saúde que também apoia o nosso programa aí. Já a gente volta para o nosso segundo bloco. Você já ouviu falar no tratamento ortodôntico com os alinhadores Clear Correct? Ele é o que tem de mais avançado na odontologia mundial. A gente consegue corrigir o seu sorriso de forma discreta e confortável. Mude o seu sorriso, mas não mude a sua rotina. Eu mudo meu sorriso sem mudar a minha rotina. Desbloqueie um futuro de sucesso. Vestibular Unify 2025. Faça a prova online ou inscreva-se com a nota do Enem. Inscreva-se já. vestibular.fai.br. Clínica Amor Saúde, São João da Boa Vista. Medicina, odontologia e exames com qualidade, agilidade e preços que cabem no seu orçamento. Cuidamos de você e da sua família com carinho e compromisso. Porque família que se ama, cuida com Amor Saúde. Voltamos aqui com o nosso segundo bloco do programa Saúde em Foco. Hoje estamos aqui com a Anitta, nossa convidada, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Então a gente está com um programa muito bacana falando sobre como que essa questão ali, né, dos problemas que a gente citou, que é a dispareunia, que envolve dor durante o relacionamento sexual, ele pode impactar na vida
da paciente ali, e a Anitta já falou bastante coisa sobre isso no primeiro bloco, Anitta. Eu quero entrar um pouquinho, né, a gente entender o que é, como funciona, o quanto que isso pode ser grave para a saúde da mulher como um todo ali, não só nessa questão física, mas também psicológica, emocional, de relacionamentos, e entender quando isso acontece. A gente tem um caminho procurado a ser seguido, que é tratamento, certo? Então, como que é essa busca, qual tipo de profissional? Então, a gente sabe, você como fisioterapeuta faz esse trabalho, acessa ali, eu sei que no Unify tem bastante projeto relacionado a isso. Então, fala um pouquinho, qual que é o caminho que essa mulher que está em casa, que sente isso, como que ela deve procurar o tratamento, quais orientações que você passaria? É muito importante, assim, que ela esteja, né, em contato com o médico. Então, a busca pelo atendimento, pela avaliação clínica, né, o diagnóstico correto é muito importante. Mas, Bernardo, nós recebemos lá na clínica até sem o encaminhamento médico, né? Então, se tem o sintoma, né, aquela dor presente, pode nos procurar diretamente. Isso não implica de deixar de ir no médico para fazer os exames preventivos, né? O Papa Nicolau e todos os outros exames ali que são relevantes e imprescindíveis para a saúde da mulher. Mas especificamente em relação a essa dor, pode procurar direto a fisioterapia também. A abordagem geralmente é multiprofissional, né? Então envolve o médico, o fisioterapeuta, muitas vezes o psicólogo, né? Porque se essa disfunção, se essa memória de dor, né? Se esse trauma está relacionado com algum trauma emocional, muitas vezes, mesmo tratando a parte física e a parte muscular mais especificamente ali, com a fisioterapia, nós vamos precisar também, né, de uma abordagem psíquica, né, de uma abordagem ali junto do psicólogo. Então, procurando a gente ou procurando o psicólogo primeiro, não tem muito essa ordem, né? Mas quando eu identifico, por exemplo, que é um problema de ordem emocional, né, causado por alguma questão emocional, ou mesmo que ele não foi iniciado por alguma questão emocional, mas que ele gerou, né, uma disfunção ali associada à depressão, ansiedade, pânico, aí também a gente encaminha, né, para a psicologia. Mais especificamente em relação à fisioterapia, as possibilidades são grandes, né? Então, primeiro eu vou fazer uma avaliação muito cuidadosa dessa paciente, a gente vai conversar bastante, né? Tem alguns questionários que a gente chama de questionários validados, que são questionários que já foram publicados aí, já tem evidências científicas que eles são seguros para a gente identificar e acompanhar a evolução desses quadros. E depois dessa conversa, dessa anamnese, a gente faz um exame físico, né? Esse exame físico, ele tem o intuito de avaliar a condição muscular, né? A resposta muscular que essa paciente está apresentando. Então, a gente faz a palpação vaginal. Importante dizer que essa palpação vaginal não é para provocador, né? Então, muitas vezes eu faço uma palpação externa. Se a paciente consegue, eu faço interna, né, de uma forma muito cuidadosa, muito tranquila, sempre no limite do que a paciente consegue fazer, né, do que ela tolera, enfim, de forma que esse exame físico seja tranquilo e não seja desagradável, né, para a mulher. Mas ele é imprescindível, porque afinal de contas eu vou tratar uma musculatura. Então eu preciso, antes de tratar essa musculatura, conhecê-la, né, identificar quais são as características que ela está me apresentando. Se ela tem um espasmo, se ela tem uma hipertonia, que é o aumento do tônus muscular, né, se tem perda de lubrificação, enfim, eu vou fazer ali toda essa observação, graduar a força, a contração, quanto tempo essa paciente consegue manter uma contração da musculatura vaginal, se ela consegue contrair, porque é muito comum a gente encontrar mulheres que não sabem fazer a contração da musculatura perineal. E isso leva também, né, a outros problemas, pode levar a outros problemas no futuro. Por exemplo, incontinência urinária de esforço. Né? Se eu tenho uma musculatura fraca demais, eu posso ter perda de urina involuntariamente, com tosse, espirro, riso, né? E porque a musculatura não consegue fazer o fechamento uretral. Claro que isso é um outro assunto, né? Mas só fiz uma observação aqui. E aí,
talvez alguém se pergunte em casa, mas se a musculatura está tão contraturada e tensa, como é que ela vai estar fraca? Então, na verdade, isso é um mito, né? Quando a gente tem uma musculatura tensa, não necessariamente ela está forte, tá? Às vezes a gente tem um músculo encurtado, vou voltar aqui na ideia da dor, né, muscular aqui por torcicolo. Eu tenho um músculo encurtado, isso não quer dizer que ele seja forte. Muito pelo contrário, às vezes porque ele está encurtado e porque ele está dolorido, né? Porque ele está ali, às vezes até com processo inflamatório, ele está menos forte, ele está mais fraco, então às vezes ele está mais debilitado, né? E não consegue executar a função dele de forma correta. Então é um mito a gente pensar que musculaturas que estão encurtadas são fortes. E isso acontece muito ali na musculatura do assoalho pélvico. A musculatura, no caso, ela tem as duas funções, né? Acho que ela vai ter ali como se fosse a contração e o alongamento, para que ela funcione da forma correta. Exatamente. Então tem que ter um equilíbrio, não porque ela está contraindo que ela está funcionando fechado ali. Né? Isso. Então o músculo saudável é um músculo que ele consegue executar força quando a gente solicita essa força, quando a gente demanda, mas ele também volta para o estado dele de ser um músculo relaxado, alongado, né? Enfim, então eu vou fazer a palpação para identificar todas essas questões. E aí, depois dessa avaliação, né, que a gente então entende e faz um diagnóstico cinesiológico funcional, que é o diagnóstico do fisioterapeuta, o diagnóstico do médico é o diagnóstico clínico, né? Ele faz a identificação da patologia e o nosso diagnóstico é um diagnóstico em cima do que a paciente está apresentando de disfunção, né? Uma disfunção muscular, uma disfunção articular, enfim. Então a gente chama de avaliação funcional do assoalho pélvico, que é o que a gente faz. Então quando a gente termina essa avaliação, eu consigo entender, né? Eu consigo delinear o meu tratamento, porque eu entendo o que a paciente precisa e daquele ponto em diante que eu posso começar a tratar. Aí entra algumas abordagens, né? Isso. E aí, em relação aos recursos, nós hoje temos muitos recursos na fisioterapia, né? A gente tem desde massagem perineal, né, que a gente faz na clínica e a gente também ensina essas mulheres a fazerem em casa. E aqui eu faço uma observação. Tem muitos tabus, né, na sexualidade feminina, inclusive da mulher se olhar e se tocar, né? Grande parte das mulheres que chegam até nós lá na clínica nunca pegaram um espelho para olhar a própria genitália, né? Então muitas mulheres nem sabem que a gente tem um orifício da uretra, um orifício da vagina, um orifício do ânus. Então que são 3 orifícios diferentes, né? Que são 3 esfíncteres que fecham e abrem de acordo com a função que eu vou realizar. Enfim, são informações que muitas vezes essas pacientes não têm, né? Ninguém nunca falou, elas não estudaram anatomia, então não tem como elas saberem. E quando a gente não tem coragem de se olhar e de se tocar, muitas vezes a gente também permite que outra pessoa nos coloque numa situação de dor, né, de pânico, sem conseguir reagir àquilo, né? Então é muito importante que essas mulheres também consigam se permitir a conhecimento, a autoconhecimento. Realmente é importante passar isso aí, né? Esse tabu já vem de muito tempo de comunicação, de como que era a sociedade, mas hoje já mudou bastante, né? É importante que os pais passem para os filhos, que daí em diante os profissionais têm que estar falando, isso é importantíssimo. Sim, essa situação. Sem dúvida. E aí a gente ensina então essas mulheres a fazerem a automassagem perineal, que elas vão fazer em casa. A gente tem também a eletroanalgesia, né, que é uma corrente elétrica que a gente chama de TENS, e essa corrente elétrica é muito tranquila, não dói, né, porque às vezes a gente pensa, nossa, como é que vai aplicar uma corrente elétrica na região do períneo, né, da vagina? Não é uma corrente elétrica dolorosa, incômoda, é muito tranquila, os pacientes não relatam incômodo, né, disfunção assim ali no atendimento por conta da corrente. A gente pode fazer tanto fora da vagina como dentro da vagina com eletrodo específico, né, que a gente chama de intravaginal. A gente tem também alguns equipamentos que produzem calor e por conta disso eles promovem um relaxamento da musculatura, né? A gente tem o laser que auxilia
algumas mulheres com essas disfunções ligadas à dispareunia apresentam fissuras vaginais, né? Então, na tentativa de penetração de uma vagina que está muito contraturada, muito fechada, né? Você, na tentativa de penetração, você pode fazer pequenas fissuras ali, né? Que são cortes. Dando um exemplo, tipo no lábio, quando tem aquelas rachadinhas. Exatamente. Né? E dói muito, sangra, né? Pode evoluir para um processo inflamatório. Então, a gente também tem recurso ali na fisioterapia que pode auxiliar, né, a melhorar a dor e a promover a cicatrização. E a gente tem um estudo agora sendo desenvolvido lá, que eu estou orientando, que é o uso da terapia por ondas de choque na disfunção, né, na dispareunia. A gente falando ondas de choque, parece que é uma coisa que dá choque, não dá choque. O choque que seria ali é um choque mecânico, é um aparelho que faz uma massagenzinha, como se ele fosse dando impactozinhos assim. Como se fosse uma liberação miofacial. Isso, assim. Exatamente. Então, essa terapia por ondas de choque também é uma técnica que é indolor, né? Não provoca nenhum tipo de desconforto para a paciente. E ela melhora, assim, as pacientes que já estão sendo conduzidas lá no nosso estudo têm apresentado melhora já desde a primeira ou segunda sessão, elas já sentem um alívio desses sintomas. Então, nós temos, né, várias possibilidades ali de tratamento, de condução desses casos. E, como eu disse, muitas vezes a gente trabalha associado ali à psicologia, à medicina, né, para que a gente promova um retorno da qualidade de vida sexual, né? Porque essas pacientes passam a se conhecer, passam a se respeitar e também a impor o respeito do parceiro, né? De respeitar o tempo delas, de respeitar a resposta do corpo delas. E a gente tem obtido muito sucesso aí com esses tratamentos. É bem bacana entender tudo isso, né? Saber que é uma coisa que acontece muito, é uma coisa que tem um tabu, mas que de modo que a gente segue, né, você falando, tem tratamento de forma fácil, né? Então é uma coisa que dá para cuidar bem, desde que entre naquele primeiro processo que é a aceitação, que é o entendimento, que é essa comunicação, né? Então realmente, às vezes a pessoa acaba sofrendo uma vida inteira por uma coisa que poderia ser resolvida em poucas sessões, em 1 mês, 2 meses ali conseguiria resolver, né? Sim. Que vai desse entendimento, né? Então é muito importante esse tema, realmente a gente saber isso aí, porque a partir disso eu acho que muitas pessoas que estão em casa que já passaram por isso conseguem estar realmente se ajudando, né, aprendendo nisso aí. E até essa questão, né, pegando um gancho que eu já sei que isso acontece, que muitos desses tratamentos que você falou, igual que você está conduzindo lá, isso aí é feito na clínica da Unify de fisioterapia, né? Então, pessoal de casa, só procurando nas redes sociais ali, digitar a clínica de fisioterapia da Unify, que tem vários tipos, além desses tratamentos, tem outros também. A gente tratou os outros assuntos aqui relevantes dessa parte, então é bem interessante ali. Realmente bem legal, Anitta, a gente vai chegando mais pro final do nosso programa ali, né? A gente tem alguns mitos que você até já desmistificou aqui, né, no começo, né, que essa questão de que dor não é normal, né? Então não é normal as mulheres terem dor durante a relação sexual, né? Não. Então isso aí você já tinha falado. Essa questão de que é psicológico, né? A gente já viu também que não é, que são coisas físicas ali, né? E essa questão de todo mundo achar que às vezes é sempre, a pessoa só porque é mais velha vai acontecer. E não é, né? Não, pode acontecer em qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida, né? E o último mito que eu tinha separado aqui, que não existe tratamento eficaz, e você já falou lindamente pra gente aí, explicando sobre tudo, de como que é desde o começo até o final ali. Então o pessoal de casa aí, ó, já estão craque na dispareunia e entender que tem tratamento, que dá para você melhorar a sua qualidade de vida, pensando não só na relação sexual, mas também na sua relação pessoal com você mesmo e um relacionamento com o próximo aí, né? Sim. Anitta, a gente vai chegando pro fim do nosso programa. O programa passa rapidinho, mas foi um conteúdo bem legal. E eu tenho o último momento do programa, que eu chamo de momento microfone aberto. O microfone aberto é o quê? É a Anitta como pessoa, como professora, como fisioterapeuta, como profissional, tudo que você teve na sua vida ali, que você foi acumulando de experiência, tudo, e se você quiser pegar nesse assunto, na sua área de atuação, e dar uma dica pro pessoal de casa, assim, que vai do fundo do seu coração, queria que você desse essa dica pro pessoal ali, para que realmente ajude eles mais um pouquinho ali de tudo que você já ajudou também. Eu acho que a dica principal é se conhecer, se respeitar, né, procurar ajuda quando você está com algum problema,
seja do ponto de vista sexual ou não, mas a gente muitas vezes, né, interioriza e sufoca alguns sentimentos, e isso faz muito mal pra gente, né? Faz mal em todos os aspectos. E, enfim, pra gente levar uma vida saudável, relacionamento saudável, né, alguns problemas físicos podem implicar até no nosso trabalho, no nosso convívio social, com amigos, enfim. Então, se conheça, se respeite, busque ajuda, né? E o que nós pudermos ajudá-las, né? E assim como os homens também, nós estamos lá na clínica de fisioterapia da Unify, super abertos, né? E receberemos vocês lá com maior carinho, com maior respeito. Não precisa ter vergonha, né? Essas questões. Esse é o objetivo, né? Tá ali para cuidar. Sim, né? exatamente. Então, tá ali do mesmo jeito que tá ali para os alunos, para ensinar, também tá ali para cuidar da população da cidade, que faz um trabalho muito bom. Sim, sem dúvida. É isso aí, Anitta. Agradecer a sua presença, muito obrigado, foi bem válido ali. Agradecer também ao espectador que ficou com a gente aqui em mais um programa, também aos nossos patrocinadores, a Unify, a Clínica Amor e Saúde e a todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho ali. Eu vejo você no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.